paraíso. A unidade de Gabu beneficiou de consultas gratuitas em várias especialidades pela ONG Saúde Sabitené. Faleceu o líder da perestroika, Mikhail Gorbachev, aos 91 anos de idade. Notícias nacionais e internacionais fazem o telejornal na televisão da Guiné-Bissau. Boa noite. O Tribunal Regional de Bissau condenou Nico Ju e Bruno Mango Afonso por 2 e 4 anos de prisão, respectivamente. Ofensas corporais graves e roubo são crimes cometidos. Trata-se de duas leituras de acórdão. A primeira é referente à condenação do indivíduo Nico Ju pela prática de crime de ofensas corporais graves por 2 anos de prisão não efetiva e, consequentemente, a suspensão da mesma, condicionado ao pagamento da indemnização por danos patrimoniais e não, no valor de 2 milhões de francos CFAs à vítima Joaquim Indi. Pagamento este que vai servir à vítima para o tratamento das lesões graves contraídas no olho direito. A mãe da vítima espera que o condenado Nico Ju colabore com a justiça para que o seu filho possa melhorar. Na mesma sequência foi lida a sentença do Bruno Mango Afonso, autor materiais de crime de roubo, condenado a 4 anos de prisão efetiva e a pagar a indemnização de 685 mil francos CFAs por ter roubado e agredido a vítima Jibimane com katana e garrafa, deixando-lhe abandonado no chão e inconsciente. Sobre a sentença, o advogado do condenado Bruno Mango considera de razoável a pena, tomando em conta o facto de que o condenado colaborou com a justiça. Foi na medida do possível. O acórdão foi esperável e razoável. É verdade que qualquer ser humano, por mais que cometeu um ato, o ser humano continua a ser superior ao próprio ato. E, portanto, nós achamos que a justiça foi na medida esperável. As indemnizações dos 2 milhões de francos CFA devem ser pagas num prazo de 45 dias e de 685 mil francos CFA no prazo de 60 dias. O Conselho Nacional dos Filhos dos Combatentes da Liberdade da Pátria procedeu hoje à entrega de um pedido de intervenção ao Ministério Público. O objetivo é que intervenha junto ao Governo sobre a situação dos combatentes. Brema Bunkurum, ex-combatente e responsável dos mutilados de guerra da Luta de Libertação Nacional, foi quem entregou nas mãos do Procurador-Geral da República, Bakar Biai, o documento que pede a intervenção do Ministério Público no sentido de mediar junto do governo sobre a situação dos combatentes. Domingos Tambá, presidente do Conselho Nacional dos Filhos dos Combatentes da Liberdade da Pátria, explica melhor. O objetivo de entrega deste documento tem a ver com as violações que estamos a assistir durante sucessivos governos do país da Guiné-Bissau, a razão pela qual achamos que nós, enquanto filho, não podemos ficar com o braço cruzado a ver o nosso governante a violar a nossa Constituição. Achamos que o Ministério Público é uma entidade que pode minimizar esse sofrimento, que é um garante da legalidade, razão pela qual vimos aqui hoje que é para fazer essa entrega junto do Procurador-Geral da República, no sentido de dar a sua influência junto do governo, assim para fazer a cumprir aquela lei. O Procurador-Geral da República, perante o salão cheio dos combatentes, deixou a sua resposta. De 63 a 75, acompanhei todas as atividades de combatente de liberdade de pátria na altura na luta de libertação nacional. E eu também sou vítima da luta de libertação nacional. Daí, nunca vou brincar com a questão da combatente de liberdade de pátria. E a nossa Constituição diz, claro, todos nós devemos gratidão aos combatentes de liberdade de pátria. Mas aquilo que nos compete, faremos isso dentro em breve. Vão ver isso dentro em breve,
que aquilo que compete à instituição do Ministério Público será resolvido imediatamente. O resto, vamos encaminhar o assunto, de facto, para órgãos competentes do Estado. O Conselho Nacional dos Filhos dos Combatentes da Liberdade da Pátria foi fundado em fevereiro de 2017. A televisão da Guiné-Bissau recebeu uma visita de empresários dos países africanos de língua oficial portuguesa. O objetivo é de estabelecer parceria com a televisão nacional guineense. A TGB poderá estabelecer parcerias com o grupo dos empresários dos países africanos da língua oficial portuguesa. A possibilidade foi anunciada pela delegação após uma visita efetuada à única estação televisiva guineense para inteirar-se do seu funcionamento. Percebermos qual é a grandeza da televisão e quais são as suas sensibilidades. E percebemos que a televisão da Guiné é grande, é impactante e tem uma coisa fantástica, que é o capital humano, e é esse que faz a diferença. Mas também com os parceiros tivemos ouvido ou escutar aquilo que são as vossas preocupações, referir, que acho que é importante tocar este ponto, nós não estamos a trazer nem ouro nem prata. O que nós estamos a trazer, e sim, primeiro é esta condição humana, esta vontade de ajudar, esta vontade também de aprender. Mas também estamos aqui, pôr-nos à disposição do elenco diretivo aqui do vosso canal, para que, mediante aquilo que são as nossas possibilidades, possamos também ajudar a outro nível, né? Desde formação, desde algum equipamento. Obviamente que isso não iremos fazer de hoje para amanhã. Estamos agora aqui a fazer as nossas análises. Depois da nossa visita e depois de novembro, então aí diremos com certeza, este é o novo passo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos também perceber do que é que vocês esperam de nós. Satisfeito com a visita e a abertura do grupo em cooperar com a TGB, o diretor da antena da televisão diz que estamos muito abertos e por isso desde o primeiro dia começamos a seguir mesmo no aeroporto, acompanhar essa equipa e uma vez que vão realizar um fórum e já adiantaram que tanto seremos um dos convidados, não só para fazer a cobertura, mas também para assistir, o que agradecemos. E nós conseguimos transmitir aquilo que é parte da nossa necessidade. Eu disse-lhes que nesta fase a televisão melhorou bastante. Se tivessem vindo antes, tanto veriam de que realmente a televisão, a única que existe tanto no país, está carecendo de muita dificuldade. E as dificuldades ainda existem, sobretudo. Aparentemente se vê que muita coisa mudou em termos transparentes, não é? Mas realmente para fazer isso funcionar há muita habilidade e quase milagre, sobretudo da parte técnica, porque realmente estamos com carências enormes de equipamentos. Todos os equipamentos que temos aqui quase são obsoletos. Recebemos algum apoio da RTS, mas também já equipamentos de segunda mão. E estamos com isso a trabalhar. Há poucos dias, tanto o diretor técnico fez alerta, em que isso, por aquele momento, pode parar. Como sendo parceiros, vamos acolhê-los como uma mão, não é? Que no futuro, como disse o doutor, poderemos incitar certas parcerias que realmente nós estamos a precisar e não vamos cruzar braços apenas a esperar aquilo que vem de fora, também vamos continuar a fazer o nosso esforço. De lembrar que o grupo vai organizar no país, no próximo mês de setembro, um fórum econômico que vai juntar os países africanos da língua oficial portuguesa. Medicamentos tradicionais continuam a ser vendidos e administrados aos pacientes sem que se saiba das suas doses. A realidade foi constatada pela televisão da Guiné-Bissau em diferentes mercados da capital. Nos últimos tempos, é notória a venda ambulante dos medicamentos tradicionais nos cantos e recantos dos passeios da capital e nas regiões. Embora com procura por parte da população, a sua conservação e a falta de estudos científicos para melhor conhecer os efeitos colaterais desses medicamentos continuam a deixar dúvidas sobre o seu consumo. Além do preço, que varia de vendedor a vendedor e de mesa a mesa, os pacientes de diferentes faixas etárias, mesmo com diferentes patologias e sintomas, são orientados a beber os medicamentos num copo com o mesmo tamanho ou administrá-los
contra as suas enfermidades, sem indicação de dose necessária e em períodos não bem especificados. Além de mais, os que dispõem desses medicamentos nas vias públicas são simples vendedores e não curandeiros. No que se refere à consulta, tudo acontece de uma forma superficial, sem análises, com os vendedores que supostamente, na sua maioria, não são credenciados para o efeito. A TGB vai continuar a acompanhar esse assunto à espera de um depoimento médico. A comunidade de Gabu beneficiou de consultas gratuitas em diferentes especialidades. A iniciativa é da ONG luso-guineense Saúde Sabitene. A comunidade regional de Gabu é a primeira em 5 anos a receber a campanha médica da ONG Saúde Sabitene em curso no país. Após a recepção, a equipa médica foi conduzida e instalada no Hospital Regional de Gabu para de seguir iniciar os trabalhos de atendimento nas especialidades de ginecologia, obstetrícia, urologia, cirurgia e medicina geral. Renato Barros, presidente da ONG, chefe da equipa médica na Guiné-Bissau, considera a missão de reconhecimento e garante que o grupo está motivado em ajudar a população local. Também lamenta as condições de infraestruturas para o tratamento de patologias consideradas complexas. Por efeito de seguimento e orientação médica após campanha, João Pedro Costa Candé, diretor clínico local, garante ter uma estratégia já montada. A propósito das consultas, a governadora de Gabu deslocou-se ao terreno, onde visitou a equipa médica, a qual testemunhou a solidariedade das autoridades locais e a preocupação das mesmas sobre a situação de saúde na região, manifestando ainda o desejo de manter a parceria ora iniciada. A 16ª missão médica da ONG Saúde Sabitene, composta de 20 técnicos especialistas de países lusófonos, está mais uma vez no país para prestar apoios às populações mais necessitadas. Se tudo correr conforme as previsões, semáforos voltam a funcionar na cidade de Bissau daqui à primeira quinzena de outubro. As garantias são do representante da empresa ASK Group, Fernando Gomes, durante a visita efetuada aos referidos sinais. Os trabalhos de reinstalação de sinais luminosos encarregue da empresa ASK Group estão de bom caminho e, de acordo com a previsão, até a segunda semana de outubro serão concluídos, afiançou o representante da empresa em Bissau após uma visita no terreno que permitiu-lhe constatar a evolução dos trabalhos. Nós, como tínhamos prometido ao governo, de que dentro de 2-3 meses vamos concluir os trabalhos de instalação de semáforos, tanto aqui no nosso país. Isso é que nós estamos a acompanhar, né, para estar ao corrente do andamento dos trabalhos, aliás. Portanto, foi nesse quadro que hoje decidimos vir aqui para inteirar em loco, né, a situação, né, as dificuldades que estão tanto verificadas próprio no terreno. E, pelos vistos, os trabalhos estão bem encaminhados. Fernando Gomes acredita que, com a conclusão dos trabalhos, o trânsito e a circulação dos peões serão melhorados a nível da cidade capital. Regulamentar, disciplinar trânsito das viaturas. E não só trânsito das viaturas, mas também circulação dos peões. Foi nesse quadro que nós, né, empenhamos no quadro da nossa relação. Temos com os nossos parceiros do sub-região, sobretudo Codovar, em que o presidente da comunidade uarense está aqui, né, quase como guinense, a apoiar. O representante da empresa ASK Group em Bissau garantiu ainda que os semáforos que estão a ser instalados são de última geração e os técnicos estão preparados a qualquer momento para ultrapassar futuras avarias. É uma empresa nacional, embora de caráter iguarense, mas uma empresa nacional porque foi inscrito, né, como empresa nacional. Razão pela qual todos os trabalhadores são guinenses, então significa que essa empresa que veio para ficar. Então, tem condições mínimas, tem condições técnicas para assegurar, né, o funcionamento desses semáforos, 24/24. O representante da empresa assegurou que a componente de sensibilização está plasmado no acordo
e agradeceu às autoridades nacionais em nome da empresa pela confiança e pediu aos guineenses para que colaborem no bom uso desses semáforos. Obras de reabilitação do Liceu Nacional Kwame Nkrumah geram incertezas se vão funcionar ou não antes do início do ano letivo. A sua conclusão ou não? Iniciada há 3 semanas, as obras de reabilitação do Liceu Nacional Kwame Nkrumah até então paira incerteza sobre a data da conclusão dos trabalhos da parte da direção da escola, assim como da parte da empresa executora. A equipa de reportagem da TGB constatou que as intervenções estão a ser feitas, mas as informações avançadas pela empresa responsável para a reabilitação do liceu, o que está a ser feito nesse momento não tem nada a ver com o que estava previsto. As informações recolhidas pela equipa da TGB dão conta que inicialmente era calculada apenas as pequenas reabilitações no teto, na cobertura, pintura e entre outros trabalhos externos, mas pelo avançado estado de degradação desse edifício, construído cerca de 80 anos, é preciso uma intervenção profunda para evitar a degradação precoce após essa intervenção. Portanto, estão a mudar todos os muros e pilares velhos, tubos de canalização da água e eletricidade. Embora até o momento a empresa encarregue dos trabalhos não fechou o acordo com o governo, o que poderá prolongar ainda mais a sua conclusão. Recorda-se que o ano letivo se inicia habitualmente no mês de outubro, mas tudo indica que esse ano será observado o atraso no início do ano letivo no Liceu Nacional Kwame Nkrumah. A mesma possibilidade reconhecida pelo diretor do liceu, afiançando que mesmo que venha a ser observado esse pequeno atraso, vai haver estratégias para não comprometer o ano letivo 2022-2023, que passa necessariamente a encurtar o programa para 2 períodos. Quanto às matrículas, estão a decorrer de forma normal, com a esperança de ser concluída as obras a tempo, confirma o diretor da escola. Direção de Vitória Clube de Bandim promete mais trabalho. O objetivo é de subir a 2ª divisão na próxima época. No quadro dos preparativos para a nova época desportiva, a direção da Vitória Clube de Bandim convocou a imprensa para anunciar o balanço da temporada passada e perspectivar a nova. Na presença de alguns membros da sua direção e adeptos, Pedrinho Sérgio Gomes, presidente do clube, fez uma avaliação positiva da estreia de Bandim nas provas oficiais da Federação de Futebol da Guiné-Bissau. Para a próxima época, o clube já apontou a conquista do título e consequente subida à 2ª divisão como o principal objetivo da temporada. Uma perspectiva que tem a descoberta de novos talentos no Campeonato de Defesa de Cacoma como argumento para a conquista do título, revela o presidente da Vitória. No entendimento de vice-presidente, o clube pode concretizar o seu objetivo só com a contribuição de todos os filhos e moradores de Bandim. Fundada em dezembro de 2022, a Vitória Clube de Bandim já lançou o cartão para os sócios, apresentado nesta cerimônia pelo presidente, que espelhou também novos equipamentos para esta época. Quem quiser ser um bom futebolista deve associar o futebol e a escola. A advertência é do antigo jogador João Domingos Gomes, vulgarmente conhecido por Nhama. A secção desportiva da TGB continua a registrar as opiniões das velhas glórias do futebol do país que marcaram diferentes gerações do desporto nacional. Desta vez, a nossa reportagem foi ao encontro de João Domingos Gomes, vulgarmente conhecido por Nhama, antigo médio da seleção nacional, que fez uma recordação do seu percurso enquanto jogador de futebol. Eu iniciei os primeiros pontapés como todas as outras crianças em Bissau, no meu bairro, que é Mossoró, Creme, Mossoró, não é? Habitualmente, nós quando éramos crianças, fazíamos jogos debaixo de mangueira, debaixo do cajueiro, havia espaço naquela altura. Nhama, como é conhecido, representou as equipas de Desportivo de Farim, Tênis Clube, CNR Bulama e Sport Bissau e Benfica. Segundo o lendário dos anos 80, foi no Benfica que se afirmou como jogador até a sua chamada à seleção nacional. O Benfica foi o espaço mais grande e foram
surgiram várias oportunidades de jogar com 20, 15 mil espectadores. Portanto, aí foi a explosão. 78, 79, em que eu marquei aquele golo no finalíssima Benfica Sporting. Tínhamos 41 pontos cada, Sporting e Benfica. E o Benfica precisava de empate para ganhar o campeonato. O Sporting precisava de ganhar. Bom, eu marquei o primeiro golo aos 16 minutos, com remate fora da área. E o Iano fez um cruzamento aos 19 minutos, 3 minutos depois, para o Pita fazer 2-0. Complicou ainda mais a tarefa do Sporting, poder virar o resultado. E na segunda parte ainda o Pita fez terceiro golo de cabeça. Portanto, vencemos o campeonato. O menino de ouro, como era tratado pelos seus colegas, por último deixou um conselho aos jovens futebolistas. E quem quiser ser jogador de futebol, a primeira coisa tem que ser disciplinado. Tem que trabalhar a sua mente de competir, de sair sempre vitorioso. É agarrar o trabalho e lutar para ter lugar. Outra coisa é seguir com estudos, estudar. O ex-futebolista diz ter rejeitado migrar para a Europa na altura por causa da idade. E fica assim completa a primeira parte desta edição do Telejornal. Obrigado pela atenção e até logo depois da pausa que lhe é de rotina. Obrigado pela atenção. Eis o prosseguir do Telejornal com notícias do âmbito internacional. O principal movimento independentista do Mali propõe agora o diálogo com as novas autoridades malianas. Daí o congregar das outras forças rebeldes naquele país da África Ocidental. A reunião foi feita sob uma alta segurança. Foi nessa tenda, no norte do Mali, que o Movimento Nacional de Azawad exprimiu o seu desejo de fazer fusão com todos os grupos dos ex-rebeldes tuaregs. O Congresso reafirma o princípio da fusão do movimento do SEMA a uma só identidade político-militar, conforme a resolução do seu Congresso ordinário no dia 26 de novembro a 1 de dezembro de 2019. E da declaração final da sessão ordinária do Biro Executivo da SEMA, tida no dia 16 a 17 de julho em Kidal. O MNLA tem a tendência independentista e muitos grupos armados, tuaregs, se engajaram num roteiro consensual com o objetivo de se tornarem numa real força tanto político como militar. No domínio político somos uma força, assim como o da segurança. As nossas regiões e populações passam várias injustiças de grupos extremistas. De grupos extremistas. Em 2012, em Kidal, vários movimentos tuaregs revoltaram-se contra o poder central antes de assinar um acordo de paz em 2015. 7 anos depois deste acordo de paz, os dirigentes de MNLA e vários grupos tuaregs controlaram e controlam sempre essa zona do noroeste do país, sempre em tensão, e que na sua maioria escapa às autoridades do Estado. Por este analista, esta fusão permitirá, antes de mais, uma melhor comunicação com o Estado maliano. Hoje vamos compreender que esta reivindicação ela vai ser centralizada por uma só voz, que estará face ao Estado maliano para eventualmente negociar a integração dos combatentes. Penso que já está em curso este programa e estamos a evoluir nesse sentido. Quanto ao desaparecimento destes movimentos no norte do Mali. As autoridades malianas anunciaram no início deste mês a reintegração de 25 mil ex-rebeldes, mas as modalidades do processo estão ainda água morta. No Corno da África, cerca de 22 milhões de pessoas estão a sofrer e mesmo ameaçadas devido à fome. Entretanto, as Nações Unidas já enviaram um navio com cerca de 23 mil toneladas de trigo. 22 milhões é o número de pessoas ameaçadas de fome nos Cornos da África, devido a uma seca sem precedentes. Foi neste contexto que foi fretado pelas Nações Unidas um navio transportando 23 mil toneladas de trigo que chegou nos portos de Djibouti, depois de ter sido bloqueado por causa da guerra da Ucrânia. Escutemos a este propósito o diretor-geral do Programa Alimentar da África do Leste. Nous avons déjà constaté une réduction de 15%. Nós temos já constatado uma redução de 15% do preço do trigo no mundo desde o lançamento da iniciativa do Mar Negro.
Mas agora, o que queremos é de ter de vantagem ver a alimentação circular. Nós precisamos, no ponto de vista do pão, milhões de toneladas de alimentos a circularem nesta região. Nada como a Etiópia, os 3/4 de tudo que tínhamos como hábito de destruir vinha da Ucrânia e da Rússia. Em Angola, a UNITA contesta os resultados eleitorais definitivos. Entretanto, propõe que as queixas apresentadas sejam analisadas. A UNITA, o principal partido da oposição em Angola, contesta os resultados definitivos das eleições gerais anunciados pela Comissão Nacional Eleitoral. A formação do Galo Negro diz ter tomado conhecimento dos mesmos através dos meios de comunicação estatais, sem que fossem cumpridos os trâmites legais previstos para o efeito. O partido não reconhece o resultado divulgado pela CNE enquanto não forem analisadas as queixas já efetuadas e promete avançar com uma reclamação que suspenderá o documento final apresentado na passada segunda-feira. É do interesse de todos os angolanos que a Comissão Nacional Eleitoral não se furte à comparação das atas cintas em posse dos partidos políticos, resultantes da vontade popular expressa nas urnas e que representa a verdade eleitoral. No domingo, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, tinha afirmado em entrevista ao canal público de televisão português RTP que não contestam a vitória do MPLA no escrutínio de 24 de agosto, mas o número de mandatos que são atribuídos ao seu partido. Inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica trabalham na capital ucraniana, Kiev. Entretanto, as perspectivas apontam para mais trabalhos noutras cidades. Os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica chegaram a Kiev e foram recebidos pelo presidente ucraniano. Mas no seu discurso noturno, Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de ter como alvo os caminhos dos inspetores que deverão visitar a central nuclear de Zaporizhia, provavelmente esta quarta-feira. É uma missão importante e tudo faremos para garantir que se realize em segurança. Infelizmente, a Rússia não para com as provocações, precisamente nas rotas através das quais a missão deve chegar à central. Mas espero que a missão da agência seja capaz de iniciar o seu trabalho. De acordo com a Rússia, são os ataques ucranianos que colocam a central nuclear em risco. E só graças à defesa russa é que os ataques são neutralizados. Nas últimas 24 horas, a artilharia ucraniana disparou 2 projéteis para o território da central nuclear que explodiram perto do edifício especial número 1. O nível de radiação da central nuclear de Zaporizhia continua normal. A contraofensiva do exército ucraniano continuou na terça-feira no sul da Ucrânia, onde foram relatados combates intensos. A Ucrânia alega ter destruído pontes e depósitos de munições e esmagado postos de comando numa onda de combates no sul ocupado pela Rússia, alimentando especulações de que a sua tão esperada contraofensiva para tentar inverter o rumo da guerra está em curso. Em troca, a Rússia disse que infligiu pesadas baixas às tropas ucranianas. Faleceu o líder da perestroika, vítima de doença prolongada. Mikhail Gorbachev tinha 91 anos de idade. Líderes mundiais prestam homenagem a Mikhail Gorbachev, o último líder da União Soviética. Gorbachev faleceu aos 91 anos na terça-feira em consequência de doença prolongada. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, celebrou o legado de Gorbachev dizendo que era um líder de confiança e respeitado que teve um papel crucial para acabar com a Guerra Fria e derrubar a cortina de ferro. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou que o mundo perdeu um líder global imponente, multilateralista, comprometido e defensor incansável da paz. Boris Johnson declarou que o incansável empenho em abrir a sociedade soviética permanece um exemplo para todos. O presidente francês Emmanuel Macron escreveu que o seu compromisso com a paz na Europa mudou a nossa história comum. Quando o mundo viu conflito e impasse, ele viu paz e possibilidade. Foi o epítome da coragem e da visão e foi um lembrete que é preciso mais coragem para acabar uma guerra do que para a começar. Em Portugal, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, recordou Mikhail Gorbachev como uma figura essencial para o fim da Guerra Fria e para a transição democrática no leste da Europa. E é para as memórias da então União Soviética que damos por terminada esta edição do telejornal a partir da televisão da Guiné-Bissau.
É tudo quanto ao telejornal, mas como é habitual, ainda havemos de estar juntos logo depois no Jornal Nacional. Fique bem e até logo.